E aí, você imagina como as redes sociais aumentam a sua ansiedade? Quem já não se sentiu mal depois de ficar mais do que meia hora, 40 minutos nas redes sociais? É um costume que muitos de nós acabamos desenvolvendo. Às vezes se acorda, nem abre os olhos direito, é a primeira coisa, já que o nosso celular se tornou câmera, banco, despertador, a primeira coisa que você tem contato é o seu celular. E dali para a rede social é um pulo quase que imediato. E aí você vai se expondo a fotos, stories, outras tantas ferramentas que foram desenvolvidas com um único objetivo: reter a tua atenção pelo maior tempo possível. E aí, com o tempo, sem perceber, isso se torna, no fim da história, quase que uma necessidade. Quando, por algum motivo, você perde o acesso, o que você sente? Às vezes tem pessoas que sentem até abstinência, né? Fica irritado, fica inquieto, fica ansioso. E aí, já se identificou com um desses comportamentos que eu estou listando? Então, alerta vermelho, cuidado, que isso é um sinal de que as redes sociais estão ocupando um espaço excessivo na tua vida. E esse hábito, junto com alguns outros fatores, podem sim levar, principalmente, mulheres e jovens a um quadro de depressão. Mas espera um pouquinho. Se as redes sociais podem trazer tantos efeitos negativos, por que a gente fica tanto tempo conectado? Já parou para pensar nisso? Então, antes de eu continuar conversando com você, eu quero deixar claro que eu não estou aqui, né, demonizando as redes sociais. Aliás, gosto muito, você que não me acompanha, meu arroba é @FernandaHernandesOficial, gosto de interagir. Aliás, eu adoro quando vocês chegam, até no lançamento do livro da Bispa Sônia, uma querida me abraçou e ela falou assim: Bispa, o meu marido fala, lá vai ela conversar com a best friend dela, Bispa Fê, porque eu gosto mesmo de interagir com vocês, mas tudo dentro da régua do equilíbrio, com certeza. E eu quero só fazer um alerta, porque a falta de equilíbrio, o mau uso das redes sociais pode sim te prejudicar. E existem também alguns princípios espirituais que a gente não pode ferir no nosso dia a dia. Um deles é 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Aí que está o segredo da nossa liberdade. A partir do momento que a minha liberdade me permite se relacionar, mas eu perco a liberdade de dizer até aqui, eu já me tornei escravo dessa situação. E aí que o alerta acende. Mais de 50% da população mundial está online. E o Brasil, o brasileiro, que é um povo extrovertido, que é um povo que gosta de se relacionar, a gente adora as redes sociais, porque faz parte da nossa cultura. E é o terceiro país no mundo que mais utiliza redes sociais. Para você ter uma ideia, o brasileiro, hoje, ele fica em média 3 horas e 42 minutos por dia, de acordo com o estudo mais recente do Hotsuite e do Wear Social, que também avalia o comportamento do brasileiro. E os psicólogos estão gerando um alerta, que 20% dos brasileiros não conseguem mais ficar mais do que 30 minutos longe dos seus aparelhos. Imagina isso? Você realmente está trocando o prazer da tua vida offline pela tua vida online. E aí que entra o meu alerta para você nessa conversa. Será que você não está perdendo a sua alegria de viver porque exatamente você está deixando a tua vida de lado? Afinal de contas, as redes sociais, elas são bacanas, mas por que será que ela prende tanto a nossa atenção? Bom, de acordo com os neurocientistas, as redes sociais, elas são uma fonte de dopamina, que é um neurotransmissor conhecido como o hormônio da alegria. Na verdade, elas foram projetadas. São códigos e códigos e códigos, os famosos algoritmos que foram
planejados pelas maiores mentes brilhantes do planeta Terra para que você fique manipulado por eles, para que você não perceba que de gatilho em gatilho, de curtida em curtida, pelo desejo de crescer naquela rede social, você acabe se perdendo nesse eterno rolar a tela para cima. Outro fator que nos atrai e também nos intriga é que os algoritmos, eles disfarçam aquilo que é previsível. Todo mundo já considerou assim, uma coincidência, né, de você ver nas redes sociais, ai, não sei porque eu estava conversando sobre colchão, daqui a pouco começa a aparecer colchão no meu feed, nas minhas redes sociais. Adivinha por quê? Porque existem algoritmos por trás de tudo isso para ler o seu comportamento, às vezes ter acesso até às suas pesquisas, para que você esteja cada vez mais tempo na frente da tela. E tem um documentário maravilhoso, importantíssimo, que é importante que não só que a gente assista, mas que a gente possa expor para os nossos filhos esse documentário, para que os nossos limites para eles cresçam em argumento, que chama o dilema das redes sociais. Tá? E ele mostra que não existe acaso nas grandes plataformas. As Big Techs, como são conhecidas, elas estão cada vez mais estudando o nosso comportamento humano, inclusive a nossa expressão facial. É isso mesmo. Se o teu celular hoje já abre a tela reconhecendo a tua face, pois as nossas redes sociais, elas interpretam através do reconhecimento facial, se a gente se emociona com algum post, se a gente fica bravo, se a gente fica feliz, se a gente dá risada, e conforme o seu comportamento, cada vez mais aqueles posts vão aparecer na sua timeline. Então, de acordo com a diretora executiva do Royal Society for Public Health, algumas mídias sociais são consideradas tão viciantes como o cigarro e o álcool. Já parou para pensar? E as redes sociais, elas podem sim alimentar dentro de você a angústia e a ansiedade. Por quê? Pelo excesso de informação que ela traz, todas superficiais. E a gente hoje tem tanto bombardeio de informação, mas nunca fomos uma geração tão desinformada. Outra coisa que algumas redes sociais despertam até mais que a outras são as comparações. Como algumas redes sociais, as curtidas vão para o mundo mais perfeito, sempre parece que a grama do vizinho está mais verde. Por quê? A gente acaba perdendo a nossa capacidade de lidar com o feio, com o normal, com o real, com a rejeição, principalmente quando algumas fotos que você posta com tanta alegria, além de não serem curtidas, recebe uma crítica. Você imagina, né? Eu, por exemplo, adoro o meu sorriso. E outro dia uma pessoa comentou lá, nossa, que boca grande. Você imagina se eu não fosse uma mulher madura, bem resolvida e fosse um adolescente ou uma criança em formação diante desse comentário? Para mim, que já estou formada, eu bloqueio, deleto e boas. Mas para uma criança que está formando essa identidade para um adolescente, aquilo pode ser decisivo na construção da autoimagem dessa criança. Então, cuidado, porque as redes sociais também são um dos maiores motivos de suicídio entre adolescentes. E o tempo que muitas vezes nós passamos ali nas redes sociais são tempos que a gente sempre está reclamando, que não tem tempo para nada. Mas se você fizer um exercício simples e avaliar o seu tempo de tela e ver o quanto você gasta com produtividade e o quanto que você gasta com redes sociais, às vezes aquela 1 hora de exercício que te falta, aquela 1 hora de leitura bíblica que te falta, aquela 1 hora de conversar e sentar com os teus filhos que é tão gostoso, como ontem eu sentei no chão com os meus filhos. Eu li livros para eles, eu li livros de autoras que formaram o meu repertório literário e é tão gostoso isso. E às vezes a gente perde momentos tão especiais
por causa das redes sociais. Eu já vi mães, muitas vezes eu vejo, quando eu estou no parquinho com os meus filhos, quando eu estou às vezes na praia com meus filhos, que elas estão com alguém olhando os filhos, que eu não tenho nada contra, acho super importante nós termos ajuda dentro de casa, mas se afinal de contas, vamos parar para pensar, você saiu para estar com os teus filhos e aí os teus filhos estão brincando sozinho enquanto a pessoa está nas redes sociais. Isso não é uma crítica, apenas uma autoavaliação, para que você olhe para esse hábito e veja se você não está perdendo momentos preciosos da sua vida, que eles não vão voltar atrás. Vou trazer mais um estudo para você ficar bem informado junto comigo. Tem um estudo publicado pelo Journal of Social and Clinical Psychology que concluiu que utilizar as redes sociais por até 30 minutos por dia é o ideal. E o que eu faço? Eu coloco um limitador de tela. Pode parecer um pouco radical, mas é uma ferramenta maravilhosa. Eu coloco nos dias que eu tenho live 1 hora, porque aí eu tenho meia hora de live, meia hora de entretenimento. Legal. E os dias que eu não tenho live, 30 minutos. E é super bacana, porque aí, mesmo que os algoritmos estejam agindo, às vezes até ao nosso favor, muitas vezes contra, mas eles têm um limite dentro do seu dia. E assim você vai conseguir limitar aquilo que é o uso benéfico das redes sociais. Outra dica que talvez para você possa ser valiosa, quando você tiver um compromisso pessoal ou profissional, esquece o celular. Esquece. Ah, mas eu vou estudar com o celular do lado. Não vai. Quando você menos perceber, você está nas redes sociais. Às vezes, quando a minha filha chega em casa e ela está em época de prova, eu tenho uma atitude que eu acho que não é das mais legais para uma adolescente. Eu já falo, chega em casa, celular no balcão. É claro que ela tem essa atitude um pouco, né, com a tromba desse tamanho. Mas, outro dia eu recebi uma recompensa muito legal. E ela falou, mãe, obrigada por me ajudar a usar bem o meu tempo nas redes sociais, porque os dias que você não fala para eu deixar o celular, que eu quero ser a mãe legalzinha, ela falou, eu vou dormir muito mais tarde e eu acabo não descansando o suficiente para poder fazer a prova. Viu como é importante? Não só a gente colocar limites para nós, mas também para as pessoas que a gente ama. Eu não faço isso como uma punição de maneira alguma. Às vezes eu faço para dar uma bronquinha, mas eu faço para ajudar ela mesma. Eu penso assim, poxa, eu que sou adulta, às vezes me perco no tempo que eu estou pesquisando algo, principalmente quando eu estou fazendo uma pesquisa, até mais do que redes sociais. E às vezes até um assunto bíblico, mas às vezes eu começo a pesquisar, sei lá, Mefibosete e termino em Adão, porque eu me perco nas infinitas pesquisas que estão aparecendo. Tem o seu valor? Tem, mas o foco nas redes sociais, ele precisa ser, não só nas redes sociais, até na pesquisa, ele precisa ser muito mantido. Aí eu penso, se eu que sou adulta, às vezes me perco com tanta informação disponível, imagina uma adolescente que, ao contrário de mim, já cresceu com essa tecnologia ao seu dispor. E aí sim, a gente pode fazer uma parceria de sucesso, aonde o meu limite pode abençoar a vida dela também. E é muito importante que você também procure caminhar com pessoas que tenham um conteúdo intelectual longe das redes sociais. Alguém que te fale de um livro bom para ler. Alguém que, de repente, acompanhe canais de cultura e possa trazer algo cultural para você. Igual eu tenho uma amiga que ela adora ler todos os sites de notícia. E muitas vezes, quando eu preciso me atualizar de um assunto, eu peço o resumo para ela. E ela faz o resumo do assunto para mim, o que me facilita a vida. Outra coisa que é importante e ajuda demais é você estabelecer horários em que você pode estar nas redes sociais. Então, começou o dia, não entre nas redes sociais até que as suas primeiras tarefas já estejam sim executadas. Outro dia eu recebi um depoimento
emocionado de uma mãe que faz parte da minha mentoria. E eu, como ela não trabalha com redes sociais, a rede social não divulga a empresa dela, então a necessidade dela estar presente na rede social é puro entretenimento. E eu sugeri então a ela que ela fizesse 3 meses sem redes sociais. E eu vou confessar para vocês por que eu sugiro isso. Quem me acompanha muito sabe que todo começo de ano eu deixo ali de 52 dias a 40 dias sem redes sociais. E eu vou confessar que voltar para as redes sociais para mim sempre é um esforço quando eu fico fora, porque a vida fica muito mais saborosa. E qual foi o relato emocionado a partir da minha experiência que ela me trouxe? Ela um dia me ligou chorando e falou: Bispa, eu nunca vivi na minha vida tempo de qualidade e tão especiais com os meus filhos depois que eu saí das redes sociais. O que isso estabeleceu? Uma relação saudável entre o offline e o online. Hoje ela voltou para as redes sociais, mas já com um equilíbrio muito maior. E isso que eu quero sugerir para você. Outra coisa que é importante, desativa as notificações, porque elas já comprovadamente vão te gerar distração. E aí, na hora de dormir, se você não consegue também tirar, que às vezes o teu trabalho demanda que você esteja on, deixa o teu celular um pouquinho mais distante. E eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, se realmente for urgente, essas pessoas, mesmo quando eu coloco no modo não incomodar, o número delas está disponível para me ligar. Me liga, que aí na ligação eu sei que é algo importante. E isso com certeza vai trazer uma relação mais saudável, você vai estar conectado com as pessoas que você ama, vai te trazer inspirações, vai te trazer referências boas, mas o teu maior prazer sempre vai estar na vida real, tá bom? Então que você possa fazer bom uso da tecnologia ao seu favor. E se para você hoje ainda é um grande desafio, faça um jejum de redes sociais, consagra mesmo a Deus e vê quais são os lugares. Às vezes para você não pode ir para o banheiro com o celular, já deixa o celular para fora da porta do banheiro, para que aquilo não vire um momento sem fim e acabe roubando todas as tarefas que você precisa fazer. Peça força ao Espírito Santo, trate com equilíbrio essa relação, porque o Espírito Santo frutifica em nós um dom maravilhoso, que sempre vai fazer com que nós reavaliemos os nossos comportamentos e colhamos os melhores frutos, que é o domínio próprio. Espero ter te abençoado, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você precisa mandar para alguém esse conteúdo, é só você compartilhar pelo canal no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Eu vou ficando por aqui, para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Ooh.